Eu sou o Maurício Lopes da Liato Empreendimentos, que venho aqui hoje, daqui da minha casa, da minha residência mesmo, tirar as dúvidas que chegaram para mim, são as dúvidas mais recorrentes da jornada da casa financiada. Uma jornada que eu iniciei na internet com vocês, esclarecer as dúvidas de quem pretende comprar o seu primeiro imóvel, de quem pretende comprar mais um outro imóvel, de quem pretende construir sua própria casa pelo sistema financeiro, né? Pelo sistema habitacional. E eu já trabalho nesse caminho, nessa jornada aí já para mais de 30 anos. Então, iniciei essa jornada com vocês para poder estar passando os passo a passo, como funciona, o que é preciso fazer para que consiga financiar essa casa. No módulo 1, eu já explanei como que inicia os pontos relevantes, né, desse financiamento, e venho aqui hoje para fazer essa gravação com vocês aqui, né, fazer essa explanação sobre as perguntas mais recorrentes, as perguntas mais frequentes, que é que eu recebo também no meu dia a dia no escritório, né, sobre como conseguir. Dentro dos módulos dos pontos abordados no primeiro módulo ali, eu tenho aqui uma pergunta sobre a renda, que foi o primeiro tópico que eu posicionei lá. Sobre a renda aqui, tem uma pergunta que seria a seguinte: além de contra-cheque, qual outra forma de renda é aceita para financiar uma casa? Veja bem, contra-cheque é o melhor que tem realmente para quem pretende ter sua casa financiada ali. Mas podemos trabalhar também com Prolabore, o contra-cheque do empresário, né, de quem tem sua empresa, microempresa que seja ali, vai no contador, o contador vai expedir esse documento aí que é chamado de Prolabore, né? Nele ali vai precisar talvez ali dos 6 últimos meses desse ganho comprovado ali, o sistema entender como renda ali. Uma outra forma também seria através do imposto de renda. Eu até comentei no primeiro vídeo do módulo 1 sobre o imposto de renda, que se ele for feito dentro do prazo estipulado pelo governo, que normalmente aí é março e abril, né? Com a pandemia nós tivemos esse prazo um pouco esticado, mais 1 ou 2 meses ali. Se ele for feito dentro desse período, a Caixa aceita também como renda comprovada. Lembrando que tem um prazo ali de talvez até 30 dias após o término para a Caixa aceitar. Fazer imposto de renda em qualquer época do ano, o sistema não costuma não aceitar não, porque ele tem um período certo de apuração ali. E um outro dado importante é o imposto de renda com recolhimento. E o imposto de renda como isento também não dá muito resultado não. Tem que ser um imposto de renda com recolhimento, que a pessoa ganha acima do teto estipulado ali para o isento. Esse ponto é relevante também, deve ser levado em conta para que a pessoa apresente a documentação depois com o recibo de pagamento desse imposto ali. Seja pequeno, médio, o tamanho que for, mas que tenha sim esse recolhimento dentro do seu imposto de renda, ok? Sempre lembrando que qualquer dúvida pode me solicitar ali no canal ali, pode mandar um direct ali que eu vou estar respondendo para vocês também. Ainda sobre a renda aqui, tem uma pergunta aqui que ela é bem comum e eu tive muito cliente com essa mesma necessidade, com essa mesma dor, vamos dizer assim, de como conseguir, que são os autônomos que não têm nem CNPJ, né? Se aceita renda informal para financiar uma casa. Olha, a renda informal, ela aceita também. Eu já fiz vários financiamentos com renda informal, só que ela é mais complicada para comprovar essa renda, porque depende da pessoa apresentar os gastos que ele tem na família. Gasto com internet, gasto com telefone, gasto com conta de água, de luz, conta bancária, né, de movimentação financeira. A pessoa vai fornecendo todos esses comprovantes para o sistema para provar que ela é uma pessoa ativa financeiramente falando, é uma pessoa que produz resultado. Porque se ela consegue ter aquelas despesas ali quitadas durante o mês, subentende que ela realmente produz valores dentro do mês ali e que ele conseguiria sim pagar uma prestação de uma casa. Isso dá um comprometimento menor, né, da renda, que a renda, o Sistema Nacional permite até 30% da sua renda comprovada ser de fato comprometida com o financiamento. Quando é renda informal, isso tende a diminuir um pouco. Não tem uma regra clara, exata, para saber qual o percentual, mas eu já tive casos de liberar apenas 20% da renda, 22%, 25%, às vezes 15% do comprovado, do informado, né, no sistema ali, mas a pessoa conseguiu sim comprar sua casa com renda informal. Mas isso varia muito também de ano para ano, de período para período dentro do mesmo ano. Tem período que a renda informal funciona bem, tem período que a renda informal não funciona, não passa. Também não sei exatamente por que dessas oscilações, do sistema financeiro, claro, né, risco, tudo mais envolvido. Então
fica mais dificultoso conseguir com renda informal em épocas do ano. De modo geral, ela é bem mais complicada o ano inteiro, mas consegue. A pergunta aqui, né, sendo claro e direto, sim, consegue. Tem que fazer a sua pesquisa na época que for aprovar a carta de crédito, certo? Indo para uma próxima pergunta aqui, esse ponto aqui ele é bem relevante com relação ao estado civil. Isso impacta muito a grande população que financiou imóvel por conta de muitas pessoas que tiveram sua primeira família, acabou divorciando, se separando e constitui uma nova família, pessoas que alteram o nome de casado, né, de solteiro para casado. Então, nesse contexto aqui, eu tenho umas dúvidas aqui, umas perguntas, e ela é bem relevante. Uma delas é o seguinte: se uma pessoa solteira casar com uma pessoa divorciada, pode financiar uma casa? Sim, nada que impede, desde que o divorciado esteja realmente divorciado, que ele não esteja ainda vinculado ao primeiro matrimônio. Se a pergunta sendo clara aqui, já afirmando como uma pessoa divorciada, eu acredito que já liberou todos os seus compromissos com o primeiro matrimônio ali. Isso não impede da pessoa ter seu financiamento, não. Lembrando sempre a questão da renda desse casal, dessa nova família, né, a renda familiar ali, sendo compatível ao imóvel que ele busca. Sempre a questão da renda, ela é muito importante para esse financiamento. Uma outra aqui, que essa aqui, olha, eu te confesso que ela é bem relevante. Já tive situações com essa aqui que eu particularmente não aconselho, mas é possível, que é a seguinte: pessoas da mesma família podem juntar renda para comprar o imóvel financiado? Pessoa da mesma família que pergunta aqui, eu acredito que seria irmão com irmão. A pessoa não foi tão clara, mas acredito que seria irmão com irmão, pai com filho, algo nessa estrutura aí, talvez hierárquica aí. Eu digo que sim, o sistema aceita o financiamento, sim. É possível juntar renda de irmão com irmão, de pai com filho. Eu mesmo já fiz algumas vezes lá na minha empresa, de financiamento lá, então conseguimos de boa, tranquilo, é possível financiar. Agora, nesse ponto especificamente aqui, eu colocaria um ponto parágrafo aqui para poder explicar o seguinte: eu, Maurício, particularmente falando, não aconselho que faça. Por quê? Hoje é o momento que essa família seria agraciado com esse financiamento para que eles tenham o seu teto, que eles tenham sua casa própria, que eles consigam sair de repente do aluguel ou mudar de uma cidade para outra, enfim, uma nova vida em sua própria casa. É interessante? Sim, no momento de hoje é. Mas se for juntar irmão com irmão e pai com filho, o que acontece? O que já aconteceu dentro do meu escritório? Eu fiz o financiamento, aonde juntou a renda dos pais com uma moça, compôs a renda com 3 pessoas, conseguimos financiar o imóvel. Tempos depois, essa moça já tinha um namorado que se firmou e vieram a casar. Eu já estou nesse mercado há 33 anos, então dá para vivenciar aí muitas etapas na vida das pessoas, na sociedade de modo geral. Então, quando essa moça casou e foi tempos depois tentar comprar sua casa financiada, por que eu digo tentar? Porque não conseguiu. Porque ela estava vinculada ao primeiro financiamento habitacional, aonde compôs a renda. Então, no caso, se for Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ela perdeu o direito do benefício, né, pela composição de renda na época lá, e para comprar um novo imóvel, ela tem que ter uma renda compatível agora com as 2 parcelas, com a que ela já tem no nome dela e com a nova que ela quer adquirir com o marido. Isso implicou numa outra situação, tirou ela de uma linha de crédito de juros mais baixos, de juros mais subsidiado, e jogou para uma outra linha, se não me falha a memória, para o SBPE. É uma linha de juros mais cara, que depende da pessoa ter uma renda maior, depende de uma estrutura familiar melhor, para que consiga financiar este imóvel. Então, aconteceu que ela não conseguiu financiar a casa. Não sei como é que está hoje, não voltou mais na minha empresa, mas o que eu aconselhei na época é que se ela conseguisse sair do financiamento, né, se os pais dela conseguissem absorver a prestação, para ela ficar fora daquele compromisso de prestação ali. Foi a orientação que eu passei para ela na época, então não sei hoje como que está a situação dela. Uma outra pergunta aqui sobre o estado civil: pessoas do mesmo sexo pode comprar imóvel financiado juntos? Pode, já fiz também. Pessoas do mesmo sexo pode comprar sim. Está sendo bem normal hoje em dia, né? Família composta por 2 homens, 2 mulheres, e o sistema financeiro aceita, como aceita pai com filho, irmão com irmão, aceita homem com homem, mulher com mulher, desde que eles declaram a intenção reta e clara de comprar esse imóvel junto ali, apresente as documentações,
as comprovações de renda e aprovou então a carta de crédito, vai financiar de boa, vai financiar normalmente este imóvel ali para esse casal aí. Uma outra pergunta aqui, simples, mas a dúvida da pessoa ela também é relevante na condição que ela posicionou aqui. Uma pessoa solteira e sem filhos pode comprar um imóvel financiado? Tranquilamente, porque o imóvel financiado é visto como um bem de família. Acredito eu que seria esse o contexto da dúvida aqui, que eu também já recebi esse tipo de pergunta no meu escritório, na minha empresa. Por ser solteiro, ela acha que depende de ter um cônjuge para comprar junto, tem que ser uma família para o banco liberar esse empréstimo. Não, o banco vai liberar o empréstimo mediante as documentações apresentadas e se ela suporta aquela prestação ali. Se os 30% do salário dela comprovado, vai ser compatível à prestação do imóvel qual ela almeja, entendeu? Então pode sim, pessoa solteira consegue financiar o imóvel sim, né? Esta aqui é uma pergunta também que mexe bastante com a estrutura familiar nos dias de hoje. Uma pessoa que está divorciando consegue financiar uma casa com o atual cônjuge? Olha, não, essa aqui tem que ser analisado com muita cautela, porque se ela diz aqui que está divorciando, eu entendo que não divorciou ainda, não concluiu a documentação de divórcio do primeiro matrimônio. Porque quando vai dar entrada no sistema financeiro ali, o banco pede a certidão de estado civil. Pode ser de solteiro, casado, viúvo ou divorciado, que seria a certidão de casamento com a verbação do divórcio. Então, se ela não tiver a verbação do divórcio, vai constar o cônjuge anterior, do qual essa pessoa está divorciando. O banco vai solicitar então a documentação desse então cônjuge, que não vai fazer parte da família atual, mas que faz parte, documentalmente falando, desse divórcio que ainda não concluiu. Então vai dar uma embolada nesse meio de campo aí. Eu particularmente já tive caso dessa forma, em que eu conversei com esse novo casal, que eles concluíssem de fato todos os compromissos com o primeiro matrimônio, averbar esse divórcio e sim, vida nova. E depois conseguimos fazer o financiamento sim para esse casal. O financiamento, gente, o que acontece? A gente não chega lá, o cliente não chega lá esse mês e já faz o financiamento esse mês. Raramente é dessa forma. E como eu tenho muita experiência no mercado, muitos anos vivido aí, eu consigo ir dando suporte a esses clientes, preparando ele para o sistema financeiro, para o sistema habitacional. Preparando de que forma? Eu faço análise da documentação desse cliente, vejo qual é o estado atual e o que eles precisam de fazer alinhamento. Se for renda informal, eu vou, conforme disse ali em cima ali, eu vou orientar esse cliente para que ele faça seu imposto de renda no ano seguinte. Então ele vai ter que esperar uns meses para ele conseguir ter essa comprovação de renda. Enquanto isso, a gente vai vendo as possibilidades de acordo com o simulado que tem disponível aqui na internet, qual o perfil do imóvel, qual o tipo de imóvel para o perfil desse cliente, o local que às vezes ele vai agradar na cidade, né, de um bairro para outro. A gente vai trabalhando nessas possibilidades, mas sem um fechamento, vai fazendo um alinhamento. Isso é muito importante, ter clareza nessas documentações, nessa estrutura toda, para a pessoa ir alinhando e se preparar para essa nova jornada da vida dele, que é comprar essa casa financiada. Então é muito interessante, muito importante saber desse passo a passo, ter essa clareza. Por isso eu estou fazendo esse programa na internet, né, para poder estar nas redes sociais, estar divulgando de forma mais ampla, porque eu recebo muito mais pessoas que têm que ser preparado para o sistema financeiro, para conseguir sua casa própria, do que pessoa já prontinha para fazer o financiamento. Que seja na questão de imposto de renda, que seja a questão na renda num todo, que seja na questão do estado civil, que seja na questão da entrada do imóvel, para ele se preparar, né, para poder conseguir o valor da entrada, que às vezes não tem, ou às vezes tem, mas não é o que a pessoa busca como imóvel, então não vai ter esse fechamento ali. Então é muito importante entender dessa estrutura. Ok? Uma outra pergunta ainda sobre o estado civil que eu tenho aqui: tem que ser casados para comprar o imóvel junto? Olha só, questão tão simples, mas para muitos é um bicho-papão. Não tem que ser casado. Pode comprar junto sendo solteiro, né? Conforme compra homem com homem, mulher com mulher, pai com filhos. Pode ser morarem junto, não ter o casamento de fato e apresentar as documentações desse casal
numa boa e fazer a aprovação da carta de crédito para então partir para o financiamento. Então é bom a gente estar sempre fazendo esse alinhamento aí, fazendo esse entendimento, porque quanto mais claro ficar para a vida de vocês, mais fácil vai ser para vocês conseguir ter o imóvel financiado. E nisso a Liater vem dando suporte há anos para que as pessoas consigam de fato ter seu imóvel. Quem já teve financiamento, contexto aqui, alguém que já teve financiamento habitacional. Uma pessoa que já teve um financiamento num outro relacionamento, pode financiar um novo imóvel dentro do atual relacionamento? Olha, pode sim, não há problema não. O banco hoje, a partir desse mês de novembro agora, não está aceitando mais 2 empréstimos, a pessoa ter um e fazer um novo empréstimo, mesmo tendo renda compatível para esses 2 empréstimos. Eu já fiz vários, né, tenho vários amigos que têm 2, 3 empréstimos, que eu até mesmo providenciei para eles, para aproveitar a oportunidade de mercado. Mas a partir do dia 21 de novembro agora de 2022, o banco não está aceitando mais, pelo menos a Caixa Econômica não vai aceitar a pessoa ter 2 imóveis. Mas, voltando à pergunta, se a pessoa já teve o financiamento, quer dizer, entendo que então já quitou. Se teve esse financiamento, beleza, pode sim fazer um novo financiamento dentro desse novo relacionamento. Claro que tem linhas de crédito para níveis de pessoas que já pegou empréstimo no banco, que pessoas que nunca pegaram empréstimo no banco, é seu primeiro financiamento. Então tem alguns benefícios ali que quem já pegou empréstimo, de repente não vai ter todos os benefícios ali que para quem busca seu imóvel pela primeira vez, certo? Mesmo que o cônjuge não tenha financiado nada, mas vai prevalecer o que já teve financiamento, se for comprar junto. Nesse mesmo contexto de um poder, talvez o outro não poder, a próxima pergunta aqui é falando sobre a idade. Se uma pessoa mais nova casar com uma pessoa mais velha, prevalece a idade de quem dentro do financiamento? Novamente aqui vai ser o que? A idade do mais velho. Nesse caso aqui, uma pessoa mais nova, vamos supor uma pessoa de 30 anos casou com uma de 60. E eles vão tentar esse financiamento no banco. Vai prevalecer a idade de 60 anos, vai prevalecer a idade do mais velho, porque o banco entende que ela vai ter um prazo menor para pagar, ela vai ter um seguro mais caro para embutir ali dentro do financiamento ou por fora, tem o seguro de vida envolvido, né? Numa estrutura de financiamento, tem esse seguro envolvido, que quanto mais velho, mais caro vai ficando o seguro, como é o plano de saúde também. Quanto mais velho ficando, mais caro vai ficando, né, essas despesas aí. Uma pessoa de 30 com uma pessoa de 60, eu estou supondo a idade, a pessoa não colocou a idade ali para mim não. O sistema financeiro ele vai até 35 anos, que seria 420 meses. Isso quer dizer 35 anos. Uma pessoa de 60 anos, ele teria 20 anos pela frente, não mais 35. Então isso tende a encurtar o prazo, por ter 20 anos de prazo pela frente para o financiamento. Isso implica em 2 aspectos. Ou vai pedir uma entrada mais alta, porque a pessoa às vezes não vai ter uma renda compatível para um prazo encurtado, porque está pedindo às vezes uma parcela mais cara. Um prazo menor, a parcela cresce. Um prazo mais esticado, a parcela diminui. Então se a pessoa não tem um prazo total de 30, 35 anos, ele encurtou para 20 anos, a tendência da parcela é crescer, ficar maior. Se não crescer, se a pessoa tiver essa renda compatível, beleza, vai ficar ali dentro dos 20% mesmo deste financiamento ali, certo? Tudo implica, como sempre digo, na renda. A renda vai ditar bem parte desse jogo aí de financiamento aí, né? A renda sempre é o fiel da balança ali, ela que vai ditar qual casa você vai ter, qual bairro você vai morar, qual prestação você pode pagar, entendeu? Qual entrada você vai pedir nesse imóvel, está muito atrelado à renda da pessoa. Poder de compra, né? Poder de fogo desse cliente aí. Uma outra pergunta aqui. Uma pessoa aposentada consegue financiar uma casa? Está bem próximo da pergunta de cima, mas vamos usar o mesmo exemplo da pessoa aqui de 60 anos, aposentada com 60 anos, né? Alguns 65, consegue sim, mas entra no mesmo enquadramento, prazo menor, parcela maior ou entrada maior. Então tem que fazer uma análise desse cliente aí sobre a atual situação que ele está aposentado,
saber qual é essa renda dessa aposentadoria e o que ele teria aí de caixa para poder custear a entrada deste imóvel. Mas pode sim, né? Eu já fiz a pessoa aposentado também e era um imóvel mais barato, conseguiu financiar de boa. Como eu tenho também uma pergunta inversa, o inverso aqui é o que eu mais fiz até hoje, para casais jovens, iniciando a sua vida a dois ali, uma pessoa muito nova, com 19, 20 anos, consegue financiar uma casa? Sim, perfeitamente. Dependendo das regras ali, ela não vai ter 3 anos de FGTS, 3 anos de carteira assinada ali, mas que também não é impeditivo. Ela te dá um brindezinho a mais, uma diminuição nos juros de 0,5% ao ano ali, algo em torno disso aí, como um benefício por ela ter a carteira assinada ali há mais de 3 anos. Uma pessoa de 19, 20 anos provavelmente não teria. 20 talvez sim, se pegar ali da lei do primeiro emprego ali já com 16 anos, aí já conseguiria talvez ali sim juntar esses 3 anos. Tem que ser avaliado sempre a carta de crédito, ali é o medidor na aprovação dessa carta de crédito que vai fazer toda essa triagem, tudo que pode, que não pode, que deu, que não deu, vai ser apurado na hora de aprovar a carta de crédito, né? Mas para chegar na carta de crédito, a gente precisa ter todos esses alinhamentos aqui, que eu estou explanando para vocês aqui, e vou continuar fazendo esses vídeos informativos para vocês, que nós só estamos começando nessa jornada com vocês na rede social e começando a jornada também do financiamento da casa, porque ainda estamos na fila de entrevista, nós temos muita caminhada, muito chão pela frente para instruir vocês a como conseguir conquistar essa nova etapa da vida aí, que é ter a sua casa própria. Então, um casal novo de 19, 20 anos consegue, eu já fiz alguns, na maioria das vezes foi na faixa de 24, 25, 28 anos, então a maioria dos financiamentos foi nesse patamar aí, até seus 30 anos de idade. Agora, como eu comentei sobre a FGTS, a pergunta seguinte aqui, ela pergunta o seguinte: pode usar o FGTS para comprar uma casa financiada na modalidade de aquisição de terreno em construção? Certamente ela já viu que para comprar um imóvel pronto pode usar sim. E na aquisição de terreno em construção é uma linha de crédito que normalmente só a Caixa Econômica trabalha com ela. Já tentei outros bancos, mas não trabalham, porque a Caixa Econômica tem uma estrutura de engenharia interna, um setor de habitação já bem tradicional, bem forte, bem atuante no mercado. Então, a modalidade de aquisição de terreno em construção, quase que só a Caixa Econômica mesmo, praticamente só a Caixa Econômica que faz. E dentro dessa pergunta aqui, se pode usar o FGTS? Sim, pode usar o FGTS sim. Isso ajuda muito a conseguir sua casa, né? Em qualquer das linhas de crédito ali, desde que ela não tenha outro imóvel no nome dela. Tem regras também. Uma das regras para usar o FGTS é se ela já tem imóvel ou não no nome dela. Se ela já tiver alguma casa registrada em nome, ela não vai conseguir usar esse FGTS não. Mas não tendo, sim, pode usar. Sempre na hora de aprovar a carta, vai ser consideradas as regras do banco, né? Que isso muda também de período para período, de ano para ano. Então não é nunca uma verdade absoluta. Sempre tem que ser analisado. Mas hoje pode usar, não tendo imóvel nenhum no nome dele. Isso é muito importante. Eu respondi as perguntas aqui hoje, vou dando meio que uma encerrada por aqui para não esticar demais também. Eu queria que vocês comentassem depois o que está achando, o que ajudou na sua vida, o que isso de repente faz uma diferença para que você consiga ter sua casa própria. Lá algum comentário, solicite alguma nova dúvida, pode entrar lá e fazer uma pergunta aqui, assim que possível vou estar respondendo as suas dúvidas, os seus questionamentos. Tem muito assunto pela frente, tem muita coisa a ser abordada aqui, nós só estamos começando nessa jornada aí, tem os próximos passos, os próximos módulos que eu quero estar alinhando com vocês para esclarecer melhor, para poder dar esse alinhamento aí e ajudar você a conquistar a sua tão sonhada casa própria. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!